Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Que Jesus, o Mestre Maior, envolva-nos em sua paz. Um jovem brasileiro, nascido numa família abastada, nomeado Lucian, teria a oportunidade de bem cedo conhecer a doutrina espírita, levado às atividades da evangelização infanto-juvenil. Encantou-se por esta doutrina que esclarece e consola, fazendo-nos entender o objetivo da vida no corpo e fora dele, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra. Muito bem dotado intelectualmente e numa família bastante abastada, pôde realizar estudos, aquilatar-se intelectualmente. Era feito as artes, a filosofia, a ciência e um virtuose no teclado. Interpretava Chopin de forma inigualável. Ainda na juventude, havia participado de concursos internacionais, tendo recebido prêmios, e logo se apresentava um futuro bastante destacado na área da música, já que ele tinha um talento impecável e peculiar. E então, ele vislumbrava que nas suas apresentações, já que se havia destacado, iria apresentar-se mundo afora. E ele imaginava, encantado com o espiritismo, que entre uma apresentação musical e outra, destacando-se como este músico renomado que seria, poderia também aproveitar-se para divulgar a doutrina espírita. Por essa época, havia conhecido um divulgador espírita, nomeado Armando, também muitíssimo dedicado à causa cristã rediviva no espiritismo. A divulgação da Boa Nova esclarecida pelos espíritos superiores. E então ele, com os seus arroubos juvenis, alimentava suas esperanças, as suas expectativas nas potencialidades que trazia. Mas qual não foi a sua surpresa quando o seu virtuosismo
o brilho parece estar obscurecido por algo que se apresenta de forma inesperada, de forma desconhecida e de difícil identificação. Ele começa a notar as suas articulações enrijecidas, começa a notar uma mancha rosa em sua face. Parece que não encontra mais sensibilidade em algumas regiões corpóreas. A sua pele, a sua tez encontra-se diferenciada. A sua família, dotada de muitas posses, com muitos filhos, dos quais, em relação aos irmãos, ele se destacava pelas suas características físicas, os outros atléticos, ele um pouco mais franzino, os outros mais claros, ele com cabelos bastos, olhos muito negros e penetrantes, com vigor diferenciado. Ele também, tal como seus irmãos, que se destacavam nas áreas da legislação, homens de destaque na República, ele também tinha a sua aptidão, como dissemos, no campo intelectual. Mas aquelas manchas, aquele desconforto, passam então a gerar alguma preocupação. Buscam muitos médicos, ele retira-se para repouso, mas ninguém poderia identificar do que se tratava aquela enfermidade que lhe acometia. Depois de muitas tentativas, de muitas buscas infaustas, ele então recebe a sugestão de um conhecido da família para que procurasse um destacado perito, um dermatologista bastante renomado. Como seus haveres lhes proporcionavam esta oportunidade, ele vai buscar então este médico para tentar um diagnóstico que até então se mostrava inviável. Estamos há muitas décadas dos dias presentes, em ocasiões em que o avanço da medicina estava ainda bastante aquém do que hoje temos. E então, em contato com aquele profissional, ele é tomado de um espanto e de uma dor atroz. Quando o médico, examinando cautelosamente as chagas que começam a se apresentar ainda discretas, logo lhe dá o diagnóstico que era para ele como um diagnóstico fatal. Diz o médico: este rapaz, sem o menor senso de sensibilidade para anunciar-lhe a causa da doença. Este rapaz está cometido por lepra. Era então a nomenclatura que à época ainda se utilizava, hoje substituída pelo termo hanseníase ou mal de Hansen. Ele é tomado de um choque. A mãe que o acompanhava na consulta médica é tomada por uma repulsa imediata pelo próprio filho. Chegam em casa e ela logo o despreza. Tem uma certa desesperação íntima, porque afinal de contas tratava-se de uma doença crônica, transmissível e incurável e progressiva. E ela, menos por misericórdia daquele filho do que por seus pruridos em relação ao seu nome, já que eram da alta sociedade de então, tomada de horror por saber contaminado um filho seu e o que pensaria a alta sociedade daquela contingência familiar, despreza-o tão profundamente, e a dor daquele diagnóstico que colocava em risco todo o brilho que ele poderia ter, ressoam na sua intimidade dele muito jovem como punhais devastadores.
E ele, desprezado pela sua família, com aquele diagnóstico de uma doença incurável, que sabia que lhe deformaria completamente, entra num desespero e numa distonia emocional completa, a ponto de ser encaminhado então para um hospital psiquiátrico, onde poderia encontrar o refazimento das suas chagas morais. Ele, ali chegando, tinha uma perspectiva bastante difícil. Já se insinuava em sua mente, em suas ideias, o desejo de morrer. Já havia aventado a possibilidade do suicídio. Mas Miriam, uma abnegada trabalhadora do centro espírita e sua evangelizadora, a quem ele votava um carinho filial e por quem ela nutria um amor maternal, como por demais evangelizando os seus, ela que não fora mãe biológica, que muito cedo encontrou a viuvez, dedicando-se ao trabalho espírita como a fortaleza moral de sua alma na presente reencarnação. Muito compadecida daquele diagnóstico difícil, resolve-se por acompanhar o seu tratamento. Então, diariamente estava presente quando a família o abandonara. Faziam as preces diárias, o evangelho naquele ambiente hospitalar. A sua presença o dulcificava com fluidos de ternura, de compaixão, de afeto que nutrem e vitalizam o espírito sedento de paz. O seu diálogo fraterno, a sua mensagem otimista, os reforços fluídicos e psíquicos, pensando nos ensinos da doutrina espírita, logo soergueram, e 2 meses após, ele recebe alta hospitalar. Mas, voltando a casa, a mãe então recebe-o numa sala cheia de suntuosidades, com os tapetes importados dos mais caros, os cristais, os lustres, todo aquele ambiente de grande pujança material. Mas com a frieza gélida, a mãe, quando vê adentrar-se a sala, logo diz: nesta casa não há espaço para você. Nem mais ali onde te pusemos outrora, junto com o local onde dispensamos os móveis mais antigos e já destruídos que não nos têm mais serventia, nem ali, porque afinal de contas, como é que vamos aceitar um Hanseniano dentro do nosso lar? Isso nos envergonha o nome de nossa família. Saia da nossa casa. Você nos indigna com esta doença. Modifique o seu nome. Nós não queremos ser reconhecidos por esta enfermidade cruel e não podemos aceitá-lo aqui. A dor então invade por completo e ele irá internar-se num hospital voltado àqueles que padeciam da mesma doença. Apunhalado, intimamente dorido pelo abandono daqueles que deveriam apoiá-lo e amá-lo numa contingência de tal ordem, de tal gravidade, ele tem o socorro afetivo daquela evangelizadora que está presente neste momento desafiador. Mas afinal as chagas evoluem e ele precisava de um tratamento compatível com a sua necessidade orgânica. Interna-se então no hospital de Hansenianos. Quando ela chega, vendo pessoas das diversas classes sociais, das diversas condições intelectuais, sente o cheiro da medicação que lhe causa arrepios íntimos, náuseas e mal-estar. Vê alguns dos confrades que então iriam compartilhar do seu futuro, já com a doença adiantada, com alguns membros já em falta, amputados, com as carnes carcomidas por uma doença
tão devastadora, ele entra num desespero, imagina que não vai suportar. Ele mal conseguia fazer a sua prece, mal conseguia pedir o socorro, tamanha era a comoção íntima, a ponto de estarrecê-lo, de exacerbá-lo, de não saber o que fazer. Põe-se a chorar compungidamente, naquela primeira noite, naquele antro afinal, onde agora se achava por essa contingência nefasta, que iria destruir o seu corpo físico, que destruía os seus sonhos de juventude. Ele ainda era muito jovem, estava na casa dos 20 anos. E então, mal chegado à segunda década de vida, vê todos os sonhos se desvanecerem e o desespero tomá-lo por completo. E tal era a sua desesperação que ele, mal conseguindo orar, como dizíamos, cai num certo torpor. Vem então aproximar-se um espírito que se apresenta numa condição feminina, uma benfeitora espiritual, e lhe diz: meu irmão, Deus é justo. Não há dores que não encontrem uma causa em que estamos incursos no nosso passado espiritual. Vamos recuar aos idos do século XV, nos anos de 1400, nos seus finais, e você se deparará com a explicação, porque afinal de contas, ele se perguntou: onde está Deus? Por que comigo? Como aceitar tamanha dor? E então, esta benfeitora espiritual, porque autorizada pela espiritualidade superior, já que o esquecimento do passado é para nós, conforme nos ensinam os espíritos na codificação espírita, em particular em O Livro dos Espíritos, que o esquecimento é a demonstração da misericórdia de Deus, que não nos permite acessarmos as nossas atitudes equivocadas em relação aos quais a lembrança poderia dificultar a nossa correção. Mas, eventualmente, quando é necessário e se for útil para nós, espontaneamente, conduzidos pelos benfeitores espirituais, em alguns casos excepcionais, poderemos ter alguma vaga recordação. E assim entendeu a equipe espiritual útil às necessidades educativas e evolutivas de Luciano. E ele, conduzido pela assistência espiritual desta benfeitora, terá a oportunidade, como num sonho, de recordar-se o seu pretérito espiritual. Ele, naqueles idos do século XV, tivera o nome Giuliano, um italiano bastante aquinhoado também com os dotes físicos, destacava-se pela sua beleza e era um tocador de alaúde que logo se aproxima e encanta, então, aqueles governantes da época, que se sentem atraídos pela beleza da sua arte musical. Logo então ele adentra-se na corte, ganha espaço, a confiança daqueles representantes do governo que, na verdade, governavam desgovernadamente, com usos e abusos de poder. E então, sendo da confiança deste governante, ganhando espaço, ganhando poder, ele logo vai direcionar-se a uma pequena cidade. Ele que vivia entregue aos prazeres do corpo, lúbricos, relacionava-se desordenadamente, sem preocupar-se com um afeto verdadeiro. E então ia de relações
descomprometidas, comprometendo-se intimamente no campo da afetividade. Mais tarde, depois de uma desilusão amorosa, já que desencarna uma jovem em relação à qual ele nutriu uma paixão arrebatadora, algo desiludido, ele, numa noite, se põe a refletir sobre a sua vida. Naquela existência, ele não pôde gozar do amor maternal. Ele era um filho bastardo de um homem de posses. A madrasta o acolhia, mas em verdade o desprezava. Disseram-lhe que a mãe havia morrido. Ele dela guardava uma lembrança de um colar que ela usava, que fora dado pelo seu pai. Mas aquela imagem, naquele momento de reflexão, desvaneceu-se logo. Era um cordão. E então ele pensa que não teve o amor maternal, que a sua vida, nas festas que terminavam em um vazio existencial, ele preenchia o seu tempo e achava preencher-se com as bebidas, com as relações casuais, mas na verdade ele sentia uma profunda necessidade de afeto, de carinho e de paz. E então, mudando-se para esta pequena cidade, onde tinha sido encomendado e recomendado pelo próprio governador, ele vai deparar-se com uma mulher bastante mais velha do que ele, uma senhora bastante respeitável, viúva de nome Isabela, com uma filha chamada Beatriz, ou Beatrice. E então ele encanta-se pela mãe e vai dirigir-se até esta senhora, que teria até mesmo a idade para ser uma jovem mãe, a sua mãe. E ele é tomado por uma paixão exacerbada, já que não havia educado os impulsos da sua alma. E quando ele se declara abertamente para ela, ela é tomada de um estarrecimento. Ele exercia sobre ela o encantamento. Algo nele chamava-lhe atenção, mas jamais no campo da afetividade pela via conjugal. E então ele diz a ela que necessariamente ela seria sua. E ela então diz para que ele se retire da sua casa. Ele, jovem, arrebatado, tomado dos pruridos do orgulho, já que os seus encantos nunca eram resistidos, resolve então, num dia, sequestrar a sua amada. E então impor-lhe como condição afetiva a ela e a filha, que eram as vítimas do seu sequestro, que não resistissem a ele, e que ele lhes daria o conforto e a afetividade, mas ela precisaria ceder aos seus apelos viris. Então elas são colocadas num cativeiro e indo buscá-las dias após o sequestro inicial, a jovem, a filha, é tomada de um ataque de nervos depois das tensões. Mas a conjuntura espiritual da ambiência indica a presença também de espíritos de muito baixa ordem, influenciando aqueles encarnados a atitudes que culminariam numa tragédia nefanda. A jovem, nesta crise nervosa, dirige-se ao sequestrador, agredindo-o e dizendo da injustiça da situação em que estavam. Ele, então, nos arroubos do descontrole, instado pelas suas próprias impulsividades e ainda mais estimulado por espíritos bastante perversos que ali se apresentavam atraídos pela sua vilania,
pelas suas viciações, pela sua conduta desviante, ele então diz que agride a menina, joga longe, e a mãe também, tomada pelos pruridos daquele impulso maternal, agride-o também, sob as mesmas influências que o contexto gera. E ele diz a ela que se ela amava aquela filha, ela não amava, e ela não acedia aos seus apelos, então ele iria acabar com a vida da sua filha. Porque, afinal de contas, ela era um óbice. Ela não merecia também ter um ser amado se ele que desejava não merecia, não poderia também a ter. Mas a mãe, então, desesperada, quando vê que de fato ele vai apunhalar a jovem, interpõe-se. E ele, então, acaba por agredi-la. Aquela nobre mulher que lhe encantou. Ao apunhalá-la, ele é tomado de um choque. Porque vê brilhando no seu pescoço descoberto uma joia que, brilhando destacadamente, fala relembrar-se da sua infância. E ele pergunta: quem foi que te deu este colar? E ela então diz que fora o pai do seu filho, e declina o nome. E ali ele reconhece a mãe biológica que lhe disseram ter morrido, mas de quem ele fora roubado, afastado. E carcomido pela dor terrível de ver que havia levado à morte como um homicida cruel a sua própria mãe, ele então procura a fuga mais insana que pode haver, pelas vias do suicídio que mata o corpo, mas não mata o espírito que é imortal, e não arrebata da sua consciência a culpa que somente se pode libertar, da qual somente se pode libertar aquele que se dispõe à humildade de reconhecer o seu erro e a reparação. Ali então nos dirá o espírito Vitor Hugo, que narra este drama que poderá ser o de tantos de nós. Ali então, nos tecidos sutis do seu corpo espiritual ou perispírito, estavam esculpidos os germes que iriam então, muito mais tarde, como uma flor em pântano, assomar na condição de arroxeadas florescências lepromatosas da hanseníase. E então este espírito dirá: quantos de nós não trazem na alma os germes e matrizes dessas feridas viciosas que poderão assomar nos cânceres, nas enfermidades de vária ordem e de difícil solução. E então, naquele momento, ao despertar, Lucian entende então as matrizes, as raízes daquela enfermidade que iria tolher o brilho da luz que os holofotes do mundo lhe poderiam proporcionar. Mas então ele mergulha no estudo da doutrina espírita, já que a colônia aonde se albergava possuía a possibilidade dos estudos espíritas num grupo que se reunia para estudar. Através da leitura edificante, da prece diária, ele foi alcançando aquele sentimento íntimo que gera a paz, a resignação. Compreender o estado em que se encontra, fazer o que é possível para modificar, e quando não é possível,
compreender a justiça da contingência que se vive e aceitar sem rebeldia e sem revolta íntima. É certo que em muitos momentos ele parecia tergiversar, mas a afetividade de Miriam, a sua evangelizadora, as missivas, as cartas, os diálogos com o amigo Armando, as preces com unção, favoreciam que ele pudesse angariar a presença dos benfeitores espirituais e beneficiar-se deste auxílio, nutrindo a esperança. Ele narrará aos amigos que ele sentia os desejos mais fogosos da juventude, porque, afinal de contas, ele não se houvera educado no campo afetivo. E quando não corrigimos uma tendência, mais à frente ela se apresentará. E ele se dava conta de que todas as paixões que a sua alma fogosa nutria, aquele corpo que estava rumo à putrefação, não poderia satisfazer, não poderia solucionar. E então ele se dava conta, não poderia nutrir de um afeto na terra, não poderia nutrir a chance de ter uma família consanguínea, uma família, filhos. Mas então ele pensa, de fato, quando Jesus disse que seu reino não era deste mundo, as suas alegrias precisariam ser aguardadas para depois da desencarnação. E ele então, numa atitude bastante madura, entende ser o responsável pelas agruras que agora padece. E decide-se por aceitar e pensar então que se naquele momento ele não fizesse a luta com as próprias enfermidades da alma, as dores iriam se tornar mais acerbas. Ele sabia que, em verdade, os seus afetos consanguíneos não eram capazes de dar-lhe o suporte emotivo que a hora exigia, porque também ele não houvera merecido a presença como sua mãe consanguínea de um ser querido, já que ele havia se equivocado, já havia vilipendiado o próprio seio maternal. Então o seu coração, embora aflito, passou a encontrar o acolhimento da resignação. Mas foram tantas e tamanhas as dores, e ele se valia do espaço, porque também enxergava nos seus companheiros de recinto hospitalar dores tão acerbas quanto as dele. Estavam todos ali, desenganados pela medicina, com uma doença incurável, então que não havia tratamento para evitar o seu progresso, e então ele passa a divulgar a doutrina espírita. Não entre os aplausos das plateias em apresentações de virtuosismo musical que foram impedidas, não mais nos holofotes do mundo, mas ali, no hospital de Hansenianos, onde estavam abandonados, esquecidos, enjeitados da sociedade, ele passa então a divulgar, a explanar, não só pela palavra, mas pela sua postura de fraternidade real. Ele passa então a fazer brilhar a sua luz entre os seus companheiros de infortúnio. Ele mais tarde, ainda aos 28 anos de idade, com as dores muito intensas que acometem o coração daqueles que padecem no campo da falta de afeto, da falta de compreensão dos seus, ainda em plena juventude, que não era mais louçã, porque as manchas arroxeadas iam carcomendo o corpo físico. Ele então, depois de dores muito acerbas,
irá identificar na sua mãe aquela mesma irmã de quem ele arrebatou pelo homicídio a mãe. A jovem Beatriz estava ali reencarnada e por isso nutria no seu coração um certo desprezo, uma certa ojeriza por aquele filho carnal, porque no fundo reconhecia nele o algoz que destruíra a sua família. Vai encontrar naquela mãe que amava Beatriz e a ele também, que não pôde exercer a sua maternidade naquela reencarnação em que ele ainda pequeno viu-se dela afastado. Vai encontrar o seu carinho e afeto maternal na figura de Miriam, a sua evangelizadora, que era mãe reencarnada, exercendo afetividade maternal sob outras colorações. E ele reencontrará tantos daqueles com os quais se havia comprometido em outras vestes carnais, em outras conjugações afetivas e emocionais. E chegado então aos 28 anos, entendendo e compreendendo o desprezo familiar, já que afinal ele havia criado uma contingência desfavorável para si, ele então, vencido pelas dores morais, ainda que com profundas resistências ao custo de lutas íntimas, não suporta no seu aparelho cardíaco e então, no infarto do miocárdio agudo, ele perecerá. Não foi em um infarto fulminante. Ainda durante algumas horas ele sobreviverá. E pedirá a uma religiosa que atendia aos internos, que dedicava-se à assistência daqueles que sofriam. Pedirá para dizer à sua família que não se magoava com a ausência, já que não o visitavam, que sabia compreendê-los. Pedia para encomendar aos amigos a notícia do seu profundo afeto. E ela então, esta religiosa, que depois narrará aos parentes, aos amigos, as últimas horas deste espírito no corpo, dirá: era de surpreender a força, a coragem, a resignação deste espírito. Num corpo em putrefação, ele conseguia fazer a sua alma elevar-se, compreender o Criador, amá-lo sem rebeldia, sem desespero. E eu me pus a pensar, quando ele expira em meus braços, sobre o mistério da morte. Mas o amigo Armando, dotado da faculdade mediúnica, saberá da continuidade dos trabalhos deste espírito, tão logo desvestido das vestes carnais, depois de uma compulsória e uma sublime expiação, como narra na obra homônima o espírito Vitor Hugo, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, dizendo-nos que talvez nós também tragamos na alma estas feridas purulentas que poderão aparecer, mas que nós podemos fazer brilhar a nossa luz, ainda que seja na ambiência internos num ambiente hospitalar, ainda que seja premidos e constrangidos por uma pandemia que nos compele ao isolamento social e a disciplinarmos os impulsos de nossa alma, já que não podemos fazer exatamente aquilo que gostaríamos, quando gozávamos da aparente liberdade de ir e vir. Mas é o momento de mergulharmos na intimidade do nosso ser e dissiparmos as sombras internas e fazermos também
que aquelas feridas morais não necessariamente se floresçam na condição de feridas, de enfermidades que venham à tona, mas que possamos buscar encontrar a alegria de viver, a gratidão por estarmos reencarnados num momento de profundas transformações, em que também somos convidados a fazer que brilhe a nossa luz, não nos holofotes do mundo necessariamente, não nas mídias sociais e nos aplausos daqueles que poderão se encantar com uma luz aparente, mas que façamos assim como Lucian, brilhar a luz da confiança em Deus, da resignação, que faça brilhar em nossa intimidade, quando tudo em torno são sombras, a luz da esperança, da perseverança. E então o médium, nosso respeitável amigo Divaldo Pereira Franco, nos narrará que também ele pôde deparar-se com outro espírito, carcomido pela hanseníase, Jesus Gonçalves, que se apresenta com as pústulas, já que o corpo espiritual é dotado da plasticidade que lhe permite apresentar-se com aquela condição com a qual havia desencarnado. Ele se apresenta ao médium Jesus Gonçalves, narrando que também tivera existências de desatinos, que por onde passar em reencarnações pretéritas, ele havia espalhado a morte, o desespero, a expoliação e a dor. E também esculpiu em sua consciência as matrizes que levariam a uma reencarnação de expiação através das chagas corporais. Mas ao longo da sua narrativa, dizendo do que significou para si conhecer, estudar, compreender o Espiritismo, compreender-se como um espírito em remissão, compreender a bondade de Deus, que apesar dos equívocos, não nos pune eternamente, dando-nos novas oportunidades de reparação e de progresso, mas necessariamente como um pai que nos protege, mas não superprotege, existe aquela cota expiatória que precisamos passar. E será no campo familiar, numa família difícil, onde reencontramos desafetos para ressignificar as relações. Será através da doença que nos impedirá, talvez, de desatinos maiores, se o corpo ainda estivesse são. Será nas constrições financeiras, nos desafios de vária ordem, no passamento precoce de um ser querido que retorna à vida espiritual e aparentemente estamos na sua ausência, embora possamos reencontrá-lo por ocasião do sono do corpo, em visitas episódicas durante a vigília física. E então Jesus, ao narrar estas suas experiências a Divaldo, vai se transformando. E onde estavam as marcas das chagas que a hanseníase marcou no corpo físico que ele já havia deixado, ele então vai espalhando luz, brilhando como um espírito de luz que se tornou a partir dos aprendizados que a dor pôde lhe gerar. Neste momento em que toda a terra está passando por dores, por comoções coletivas, mundiais, que nós possamos atender à narrativa deste espírito Victor Hugo, ao narrar a história de Jesus, ao narrar a história de Lucian, na obra Sublime Expiação, que nós também possamos seguir os seus
ensine-nos as suas orientações, antes dos impulsos que muitas vezes as nossas más paixões tendem a nos gerar, que possamos parar e meditar. Que quando naqueles momentos em que pareçamos não suportar e que o desespero aparentemente nos tome por completo e a desesperança pareça tomar a nossa volta, tudo e todo o nosso ser, que nós possamos nos lembrar que também nós estamos assistidos pelo nosso anjo guardião e que pela prece poderemos transcender as trevas mais densas que se fazem à nossa volta e então aurir nas esferas superiores, a partir dos benfeitores espirituais, a força moral, para que também, com o exercício da abnegação, com as lutas com as nossas próprias más inclinações, também nós, ainda que desconhecidos do mundo, possamos fazer brilhar a nossa luz. No silêncio diante da ofensa, no afeto diante da agressão, na resignação, na disciplina e na paciência diante das contingências educativas que o Senhor da vida nos proporcionar, para que também nós possamos expiar um passado delitivo e que também nós consigamos, pelos nossos esforços, pelo nosso trabalho, fazer que brilhe a nossa luz. A todos o nosso desejo de muita paz, que não brilhemos a luz exterior da eloquência verbal, da aparência estética, mas que nós possamos fazer brilhar a luz das virtudes que construamos e que quando o Senhor da vida nos convidar ao retorno à pátria espiritual, também nós tenhamos esculpido em nossa intimidade as virtudes que sejam perenes, que façam, de fato, vibrarmos e iluminarmos a nós mesmos e aqueles com quem o Senhor nos permita compartilhar da nossa vida imortal. Que Jesus abençoe a todos nós. Agradecidos à Sociedade Espírita Renovação pela oportunidade de uma vez mais aprendermos e refletirmos com o Espiritismo em nossas vidas. Muita paz.